Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao FonteCast, a fonte de quem cria, conecta e transforma. Eu sou o Léo Fraga, aqui do Fonte Hub, o núcleo de inovação da Rede Gazeta. E eu sou Raíssa Barbosa. Chegamos ao segundo episódio da série especial sobre o Rio to See e agora a gente vai mergulhar um pouquinho sobre as transformações no mundo criativo, no mercado do audiovisual. E para isso temos dois profissionais que estiveram lá no evento. Se você não assistiu o episódio anterior, recomendo você voltar. Vai conhecer quem eles são profundamente, a experiência deles no evento. E agora, sejam muito bem-vindos, Felipe e Elis. Obrigada. Obrigado, Léo. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Felipe Cury, editor aqui do HZ, parte digital da Rede Gazeta. Também sou creator, muito sobre turismo capixaba e ainda faço Destinos Capixabas, que é um programa aí que tá no Globoplay, então acessa lá. E assim, é um resumão de quem sou eu, mas a gente vai falar ainda bastante sobre o que a gente faz, né, Elis? É verdade. Eu sou Elis Carvalho, eu sou jornalista há mais de 15 anos, atualmente editora de entretenimento da TV Gazeta, trabalhando aí com Em Movimento, que é o nosso programa de linha, né, 25 anos no ar, e também criando conteúdo nas redes sociais sobre turismo, cultura e histórias também. E nostalgia, que é um assunto que a gente vai trazer muito aqui hoje. E falando em cultura, eles, quando foi publicada lá a pesquisa Cultura no Espelho, o que chamou a atenção de vocês? O que vocês podem trazer também como aprendizado? Essa foi uma pesquisa muito valiosa, né, ela falou muito sobre como que o brasileiro se enxerga dentro da cultura, o que ele acredita que seja cultura, o que é cultura para ele, qual cultura ele consome, e dessa forma a gente consegue entender como que a gente faz um audiovisual que represente esse brasileiro, né. E o que me chamou mais atenção é em relação à música, a como o brasileiro se relaciona com a música. Quando perguntado qual é o estilo musical, o ritmo musical que o brasileiro mais consome, a grande maioria acreditava que era samba e pagode. E eu também acreditava que era samba e pagode. Mas quando se pergunta qual é o estilo musical que você escuta, que você consome, aí a resposta é diferente. A grande maioria respondeu sertanejo. Em segundo lugar, música religiosa, música gospel. Em terceiro lugar, o forró, o piseiro. E só em quarto aparece o samba e o pagode. Quinto lugar, MPB. Então isso chama a atenção porque é uma pesquisa que mostra a identidade do povo brasileiro. E aí como que eu pego esse dado e levo para o audiovisual sem fazer essa pessoa ser uma caricatura, Uhum. né? Estigmatizar. Sem estigmatizar essa pessoa, né, então eu acho que esse é realmente o nosso grande desafio, porque a gente quer fazer um audiovisual que as pessoas se identifiquem, né, que traga ali realmente um pertencimento, e não algo que a gente imagina que ele vai gostar. Então esses dados, eles trazem ali pra gente muito propósito no que a gente está fazendo. Isso foi muito valioso, né, Felipe? Pois é, realmente foi uma pesquisa que deu um norte, assim, de em que lugar que a nossa cultura está hoje, sabe? E para onde ela está caminhando. Porque a gente pensa em cultura como algo que sempre foi cultural, mas a cultura também vai mudando ao longo do tempo e a gente precisa acompanhar essas mudanças. Um outro dado importante dessa pesquisa foi em relação à gastronomia, que fala, né, sobre o prato que representa ali o Brasil. E todo mundo, claro, fala do arroz e feijão, mas no segundo lugar já está o seu prato típico da sua cidade, da sua região. Então aqui tem a moqueca, no norte a comida típica também, no nordeste, no sul. Enfim, é muito valioso essa questão do regionalismo. E, além disso, tem outro dado que, gente, esse realmente me chocou, que é em relação às nossas referências de pessoas que representam o Brasil, né? Quem é essa pessoa que mais representa aí o Brasil? E aí, se você parar para pensar hoje, né, com tanta gente famosa, com tantos influenciadores, o nome que apareceu em primeiro lugar foi do Silvio Santos. Nossa. Em segundo lugar, Roberto Carlos. Em terceiro, Fernanda Montenegro. Depois vem Tony Ramos, Antônio Fagundes e por aí vai. E aí eu fiquei pensando, gente, tem alguma coisa assim de muito estranho aí, né? Porque tem um padrão. São pessoas que já são famosas há muito tempo, que têm uma trajetória gigante, e aí a gente percebe que as nossas referências continuam sendo de pessoas que construíram na vida inteira, né, algo que foi de fato sólido, que teve um sentido, um propósito. Então,
como eu falei, a gente tem tanto influenciador hoje, tanta gente que está ali buscando o seu espaço, né? Mas ainda a gente percebe que para chegar num lugar de referência é preciso criar realmente um repertório, uma bagagem muito grande para aí sim o brasileiro reconhecer em você alguém que vai ser alguém que represente mesmo uma nação, né? Então a gente ainda tem essa referência do passado como algo que ainda é presente. E E isso junta, né, Raíssa, as próximas perguntas que são sobre nostalgia e uhum. hiperlocalismo. Isso, eu acho que essa questão dos nomes que você traz muito isso da nostalgia, porque como você falou, são nomes antigos, nomes que estão aí na indústria há muito tempo. E o local, né, gente? Roberto Sim, Carlos Capixaba Local. de Cachoeiro. sim, Isso nossa, pra gente foi referência. muito interessante perceber. Uhum. E aí, nostalgia, inclusive, foi um dos pontos muito recorrente no evento. E eu queria saber de vocês quais foram as provocações que mais chamaram a atenção de vocês quando o assunto é a nostalgia como tendência. E a nostalgia junto com o hiperlocalismo, talvez a gente consiga juntar essas duas. Sim. Legal. Eu acho que a gente entendeu que nostalgia é uma das palavras do momento no audiovisual. Isso é um fato. Muito se falou sobre nostalgia, mas não exatamente com um saudosismo ao passado, mas como algo que fez sentido num passado, que tem uma essência que fez sentido e que a gente está trazendo para novos formatos hoje em dia, né? No episódio passado, a gente chegou a falar um pouco sobre esse formato de assistir audiovisual junto, deixar de assistir no celular e passar a assistir junto. Isso traz muito dessa sensação. E eu lembro de uma frase, né, que a gente ouviu lá, que é até chato falar que não é sobre conteúdo, já que a gente está aqui falando de conteúdo. Mas a nostalgia realmente não é exatamente sobre o conteúdo, é sobre a sensação de assistir aquele conteúdo. Então, um exemplo que eu sempre dou é: eu assistia TV Globinho todos os dias e eu tenho muita nostalgia por essa época. Mentira, eu não assistia a TV Globinho, eu me Eu acho que confundi. na sua época era TV É, Colosso. TV Colosso. Odeio gente 30 a mais que eu falando saudade de TV Globinho. Nem já estava trabalhando. Eu tenho uma nostalgia muito grande com a TV Colosso, mas eu não lembro de nenhum episódio da TV Colosso. Então, o que que me traz essa nostalgia? A essência, o que eu sentia naquele momento. Então, eu lembro da música, eu lembro da hora do almoço, eu lembro de ser antes da escola, de estar ao lado da minha irmã, de ser um momento em Da família. Priscila. Da Priscila, que toda criança queria ter um cachorrinho Aham. daquele. Então, eu acho que a nostalgia como formato, ela vem muito com sensação, com sentimento, com sentir, que é algo que foi muito falado realmente no Rio to See, e a gente entende que é um formato que quem está apostando nisso está se dando muito bem. Né? Eu até falei rapidamente sobre o conteúdo que eu estou criando, né, da Caixa, que estava fechada há mais de 20 anos, e eu estou revivendo essas histórias, e os comentários que eu estou vendo ali me emocionam de verdade, porque parece que a Caixa não é só minha, é de todas essas adolescentes 30 a mais, Uhum. 40 a mais dos anos 90, anos 2000, que viveram a mesma adolescência que eu. Então, foi um insight que eu tive lá no Rio to See e que eu acho que a gente vai levar, né, para o nosso audiovisual aqui na TV Gazeta também. É, uma coisa que eles falaram muito é que a nostalgia aqui do Brasil, né, a nostalgia brasileira, ela é coletiva. Então a gente tem essa sensação de ver a novela juntos, sabe, de assistir o jornal juntos. Então quando a gente pensa, né, em algo que marcou o Brasil, a morte de Ayrton Senna, todo mundo lembra do que estava fazendo naquele momento. E as pessoas falam primeiro isso: "Nossa, eu lembro que eu estava em tal lugar, fazendo tal coisa". Então isso é muito, assim, vivo nas pessoas. E agora, essa nostalgia, né, o passado virou estética. Então aqui no Brasil nunca a gente viu tanta gente usando pochete, escutando disco de vinil. Isso tá entre os jovens, né, isso que é legal também. Então, o que que eu penso sobre essa nostalgia como um todo? É que ela é um lugar, a nostalgia sempre vai existir e a gente sempre vai ter como acessar ela. Porque ela está aqui dentro. Ela faz parte da nossa memória, faz parte das nossas vivências. O que hoje a gente está fazendo aqui também é construir alguma nostalgia para o futuro. Então não é sobre lembrança, é sobre um sentimento que a gente, né, coloca de uma forma tão viva que vai fazer com que o nosso dia,
que o nosso amanhã vai fazendo sentido para o que a gente faz no trabalho, nas nossas relações pessoais, como um todo. E uma coisa que eu acabei não falando é que a nostalgia ela atinge não só quem viveu aquele momento, mas muito entre os jovens. Então, os jovens estão ouvindo música de vinil, os jovens gostam de bandas que a gente gostava quando era adolescente. E o que que conecta esse jovem ao mesmo conteúdo que conecta uma pessoa 30 a mais, 40 a mais, a essência daquilo. Então, quando há essência, né, quando há algo que vai conectar essas pessoas, ela vai conectar independente da geração. E isso eu achei muito interessante, porque a nostalgia, como o Felipe disse, ela traz esse sentimento coletivo de pessoas de todas as idades, porque a essência é a mesma, talvez de uma forma nova de contar, mas a essência é a mesma. Os remakes estão aí para isso também, né, para conectar uma nova geração que nós às vezes nem assistiu a primeira, mas está ali se conectando com a segunda versão e por aí vai, é todo mundo junto. E Porque isso pode apesar ser falado no hiperlocal, que você perguntou, a gente também acabou não falando, né. A gente tem, por exemplo, aqui no Espírito Santo, uma cultura, uma tradição muito vasta, e isso é um diferencial. Num mundo onde, os conteúdos são tão genéricos e rasos, com muito uso de inteligência artificial da forma errada, quando você encontra um nicho local, hiperlocal, isso é muito valioso. Isso é o seu diferencial. E a gente percebeu isso, inclusive, em um painel que falava sobre os telefilmes, né, que estão sendo feitos aí no Brasil inteiro. No Espírito Santo a gente teve o É Quase Verdade, uhum. que é tudo com produção capixaba, tudo feito por capixabas. E por que que é tão diferente? Porque só a gente consegue falar do que a gente vive. As próprias equipes desses filmes são pessoas locais, então o diretor é regional, os atores são, a produção, isso faz diferença no produto, no resultado final. Isso é muito valioso, E eles gente. estavam lá, Estavam inclusive. lá, o nome desse painel inclusive é maravilhoso, que são histórias locais, alcance nacional, Do micro ao macro. do micro ao macro. E isso tudo, se conecta, né, de uma forma tão natural, né, porque a nostalgia é algo que já é concreto e o sentir aquilo, né. O hiperlocalismo, você se identifica com aquilo, e aí você se identifica com um passeio cultural que você faz, com um prato que você experimentou, e aí você conecta com isso. E aí, te traz aquela sensação, como o próprio lema, né, que a gente falou do Rio to See, sinta, né? Então, e esse do humano, o sentir é humano, né? Como você disse, a IA não vai substituir isso. E nesse panorama geral assim, chegaram. Quem chegou? As novelinhas, os microdramas. Eu queria saber de vocês o que que vocês escutaram sobre isso lá, quais são, qual é a visão de futuro para as novelinhas, porque agora a Globoplay já está lançando microdramas semanais praticamente, seja spin-off das novelas que passam na grade ou histórias completamente novas nesse novo formato vertical. E por que fez tanto sucesso também, né? É. Sim. Uma coisa que me chama a atenção é que eu imagino que grande parte das pessoas que estão assistindo agora imaginam que as novelinhas vêm de novela, né? Que a novela vertical vem da novela tradicional que a gente já conhece. E lá a gente descobriu que não. Na verdade, a novela vertical, ela vem da literatura coreana, que lançava episódios semanalmente, começaram a fazer vídeos curtos para divulgar esses episódios e fez tanto sucesso que começaram a apostar muito nisso. Então, outra coisa que a gente ouviu lá, a novela vertical não é mais uma tendência, é uma realidade, assim como também, né, a inteligência artificial e outros temas que foram tratados ali. Então, eu conversei com atores de novelas verticais que falaram que já tem realmente um mercado para isso, já existe um mercado. Então, eles falando sobre a importância de realmente fazer uma micronovela, uma novela vertical, como você produz uma dramaturgia grandiosa mesmo. Então, tendo uma equipe, tendo roteiro, tendo planejamento, e realmente, gente, um sucesso. Eu acho que esse foi o painel que eu vi, assim, com filas quilométricas, muito porque algumas das atrizes que fizeram ali o casal Luquinhas, né? Então, elas estavam ali presentes e foi um sucesso da Globoplay, realmente.
E É, a chave que vira na minha cabeça, né, falando sobre esse tema, é sobre infraestrutura, sabe? Quando as pessoas depositam mesmo, né, em algo que era tendência e hoje é uma realidade, o que vira essa chave é a infraestrutura, é quanto você vai colocar ali de recurso para fazer daquele produto que pode parecer menor em algum momento, se tornar tão grande quanto um produto que a gente já está acostumado a ver que já é consolidado, né. Então, o lance hoje é você não subestimar, é você não achar que é algo que é passageiro, é você depositar confiança e realmente uma qualidade sobre algo que está sendo o mundo inteiro, né, já está consumindo. Isso veio igual a Elis falou, do outro lado do mundo, tá aqui firme e forte, veio aí de um spin-off, mas a gente está criando novas narrativas, narrativas que já são nossas, daqui a pouco vai ter cada vez mais microdramas brasileiros, imagina um capixaba, entendeu? E Então esse exemplo que eu dei, né, das louquinhas, foi realmente algo que veio da novela, né, das Três Graças. O casal, né, Lorena e Juquinha, que fez tanto sucesso, virou uma novelinha. E elas falaram exatamente isso que o Felipe disse, era realmente um trabalho à parte, uma novela além da novela. Então é algo que realmente exige muito planejamento, muito detalhamento, é uma tendência que já está aí, então, quem trabalha com rede social precisa ficar, né, atento a essa nova realidade e é um sucesso. As pessoas estão apaixonadas por esse formato. E é um formato que já está sendo feito até mesmo em dramas, temáticas muito mais pesadas. Né? Eu vi muita coisa de humor no início. Agora não, agora já tem drama, já tem terror, já tem policial, tem de tudo. Então é um formato que realmente está aí, já está rolando, já está acontecendo. E aí, deixa de ser complemento para se tornar um novo produto. é isso que eu ia É falar, é isso. interessante que, assim, é um produto que já nasceu com esse olhar. E mais interessante ainda é você entender que um conteúdo que vai para um vídeo longo, um conteúdo que vai para uma mini novela, que vai para um Reels ou um TikTok ou um vídeo curto ali, cada um tem um formato, tem uma intenção ali, né? E identificar isso também com quem você quer falar é, é muito importante, porque senão você faz um conteúdo bem feito, mas não é para onde aquela plataforma está sugerindo. E aí, falando em plataforma, a gente naturalmente traz a questão da IA, assim. Para vocês lá, essa criação de conteúdo e aí entender para onde você está criando, né, a gente aqui, vocês trabalham com conteúdo que vai para TV, um conteúdo que vai para um programa especial, um conteúdo que às vezes é exclusivamente digital, e naturalmente a IA está acompanhando todo o dia e o dia a dia de todo mundo, mas naturalmente a forma de usar ela precisa ser bem observada. O que que vocês podem compartilhar nesse sentido? Olha, a IA, a gente percebeu que ela hoje em dia, ela deixa de ser algo que antes poderia ser, nossa, a pessoa que vai estar ali para ajudar em tudo, até substituir. E não, não tem nada disso. A IA realmente vai nos ajudar, ela realmente coloca vários trabalhos muito mais automatizados e isso é um ganho mesmo da IA na nossa vida. A IA ela não é uma máquina, ela é uma ferramenta que vai ajudar a gente numa camada do nosso trabalho. Então, do nosso dia, a gente vai ter o tempo que a gente vai utilizar a IA para determinados assuntos, mas vai ter outros minutos, horas do nosso dia que na verdade é a gente e nada vai substituir o olhar humano. Então, pode parecer um pouco clichê falar isso, mas é para além disso, porque a gente tem que fazer algumas perguntinhas, né? O que que a IA consegue fazer e o que que eu consigo fazer melhor do que a IA, Uhum. né? Tem essa questão. E o que que ela consegue fazer sem perder o que importa? Então a gente tem que fazer esses juízos ali de valores o tempo inteiro. Eu acabo trabalhando bastante com a IA no meu dia a dia e eu preciso toda hora me questionar, porque senão a gente perde essa Perde a capacidade nossa essência, né? de falar: "Olha, será que eu não vou conseguir fazer melhor do que ela?" E não, muitas vezes você sim, vai fazer melhor, porque a IA, ela não vai te perguntar, ela só te responde.
Então, quem pergunta é você. E aí tá nas suas mãos em como você vai fazer essa pergunta para ela. É isso. E eu acho que uma coisa muito interessante é para quem está ouvindo e talvez esteja se sentindo mal, ai meu Deus, eu estou usando a IA de forma errada. Tudo bem, a gente passou pela fase da experimentação, faz parte experimentar. Então a gente entendeu como que ela poderia ser usada, como que ela não poderia ser usada. Só que essa fase da experimentação realmente ficou no passado. Num passado não muito distante, Uhum. mas agora está na hora de usar com propósito essa IA. Eu e Felipe, a gente assistiu um painel que falava exatamente sobre isso, né? A IA com propósito. E o dado que a gente percebeu ali é que as pessoas que trabalham nas grandes empresas, elas utilizam IA o tempo inteiro. Porém, sem nenhum tipo de estratégia, sem nenhum tipo de programação, sem nenhum tipo de acompanhamento. As empresas soltaram a IA na mão dos funcionários e eles estão usando do jeito que eles querem. E qual é o resultado disso? Não tem nenhum tipo de resultado financeiro, realmente. Então, a gente precisa entender a forma certa de usar essa IA. Como eu falei no episódio passado, essa coisa do IA saber fazer um bom prompt. Sim, é isso, mas a gente já falou sobre isso nos últimos anos. Agora a gente está falando sobre como usar com propósito. Então a IA ela vem para revisar um texto para ver se está tudo certo. A IA ela vem para talvez fazer algo ligado a marketing para te ajudar a divulgar alguma coisa. A IA ela vem como pesquisa. A IA ela vem para fazer um trabalho muito chato que você detesta fazer, ela vai estar ali te auxiliando. Mas realmente, a criatividade, ela nunca vai ser melhor do que você. Ela nunca vai escrever um texto melhor do que você. E tem realmente essas perguntas que a gente precisa se fazer, né? O que que só eu consigo fazer? Qual é o meu diferencial? O que que a IA nunca vai conseguir reproduzir? Pô, nós aqui estamos entre comunicadores, então tenho certeza absoluta que o nosso texto, com a nossa essência, com o nosso sentimento, sempre vai ser melhor do que aquele texto de IA. Jamais jogar o seu texto e, melhore o meu texto. Ela não vai Uhum. melhorar. Ela vai engessar o seu texto. Ou vai deixá-lo genérico, né? Ou vai deixar Coloca genérico. termos, E a gente clichês. sente, quando é um texto de IA, a gente sente, ai, tem algo estranho aí. É isso, é falso, é fake. E uma coisa que eu ouvi, que eu não esqueci, eu repito isso sempre. A IA cria o samba, mas ela não cria o Zeca Pagodinho. Porque o Zeca Pagodinho é a infância em Xerém. O Zeca Pagodinho é a cultura dele. É o lugar onde ele nasceu, é a gíria que ele usa. A IA, ela cria o piseiro, ela cria o forró, mas ela jamais vai criar o João Gomes, porque a infância em Pernambuco é o jeito que ele coloca o chapéu, é a forma que ele sorri. Então, eu acho que a gente precisa realmente entender de uma vez por todas que nós somos muito melhores que a IA quando se trata de criatividade. Não é demonizando a inteligência artificial, ela é muito útil. Eu uso IA todos os dias. Aumenta a produtividade, né? Você consegue organizar seus dados. Se você teve, por exemplo, vocês foram ao evento, cada um pode ter tido a sua percepção, e aí você pode compilar esses dados, entender, olha, nas anotações do Felipe, eu falei 40% sobre nostalgia, da Elis foi 38, no fulano foi tantos. Então, cara, olha só que interessante, os temas que mais chamaram atenção foram esses, esses e esses. Ou, tô fazendo uma construção de um texto. E aí, beleza, você organizou ali, só que, poxa, você quer começar pelo final. Você não quer começar na linha sequencial. Você quer fazer uma quebra de expectativa no começo, porque você acha que o momento ápice do seu vídeo foi quando, sei lá, você, sei lá, caiu uma coisa da sua mão e, ai meu Deus. Aí você Uhum. quer começar pelo, ai meu Deus. Cara, só você que tem esse sentimento que aquele Sim. momento te despertou. E é esse olhar que a gente não pode perder na hora de criar os conteúdos, sejam eles escritos em formato de podcast, de áudio, de programa especial. É por isso, Léo, que a indústria criativa, ela não vai ser definida pela tecnologia. A tecnologia sempre vai ser uma ferramenta para gente. Então, a indústria criativa, gente, vai ser definida pela forma com que a gente utiliza essas ferramentas. E isso dá um acalento na gente, sabe? De poder pensar, cara, isso é nosso, isso é a nossa construção. E se você parar para pensar em como que a gente está falando da IA, né, como algo que não vai substituir a nossa criatividade, porque a criatividade tem a ver com a vivência, com a memória, conecta com outro tema-chave desses episódios todos que a gente está fazendo, que é a nostalgia. Então, tudo tem a ver com memória e quem nós somos.
Por isso, a nostalgia sempre vai ser um lugar que a gente vai voltar, e a IA, por sua vez, vai continuar ali nos ajudando, mas não vai nunca ser um Zeca Pagodinho. E aquela história, né? A pessoa, que eu não sou criativa. Cara, criatividade você pratica. Você, igual você falou, é um conjunto do que você aprendeu, vivenciou. Cara, leia, assista, e aquilo a sua cabeça vai conseguir ter conexões que a IA não vai ter. Não vai ter. Ela vai repetir alguma coisa que ela já viu. A sua cabeça vai criar algo novo. Eita, Exatamente. gente, é papo para mais de metro. Sim, tá muito Eu quero, episódio. quero agradecer a presença de vocês. Se você ficou curioso e quer ouvir mais sobre esses assuntos, você pode acompanhar Felipe Cury e Elis Carvalho nas redes sociais. Deixe o arroba de vocês e o que as pessoas podem assistir acompanhando vocês. @Felipe Cury, Felipe normal, Cury com K, H, vai estar aqui certinho. Bom, por lá vocês vão encontrar bastante conteúdo de turismo, turismo capixaba, roteiros além do óbvio, vários lugares, curiosidades, e também pode me conectar ali no Globoplay, pode assistir o Destinos Capixabas, que é um programa com uma pegada mais documental, é um conteúdo diferente para você maratonar, ficar em casa assistindo e se deliciando por esse Espírito Santo. É isso, agradecer. Foi um prazer estar aqui, né? Convidar as pessoas a conhecerem mais do Rio to Sea. Para a gente realmente é algo que, né, explode a nossa cabeça e a gente volta com muitas ideias. Inclusive, lá nas minhas redes sociais, eu já estou colocando em prática Elis Carvalho, o meu arroba, tem 2 Os no final. Já estou colocando em prática a questão da nostalgia, com uma série sobre nostalgia da Caixa, que estava fechada há mais de 20 anos, mas também tem turismo, tem cultura, tem histórias, e vamos bater papo sobre Rio to Sea, sobre criatividade. E você falou do que vem por aí, tô sabendo que vai ter novidade também chegando nas telas da TV. Tem novidade chegando. Não precisa falar o que é, mas tem novidade chegando, Tem né? novidade chegando e tem tudo a ver com o que a gente acabou de conversar aqui. Ó, que incrível. Ih, já Pela quero primeira saber. vez na TV. Na TV? Será que é na TV? Será? Pela primeira vez Na TV do Espírito Santo? aqui no Espírito Santo. Pela primeira vez no Espírito Santo. Aí, beleza. Pronto. Ansiosa, hein? Tô curiosa. E você, Raíssa, como as pessoas te encontram além do videocast do Fonte Hub? Meu Instagram é @rai.cbarbosa. Você pode ver os registros de uma jornalista em formação ali. Legal. Léo, eu queria agradecer também, eu pulei essa parte. Agradeça. Muito obrigado pelo convite, realmente foi um prazer pra gente poder discutir e falar, tem muito mais. Eu acho que fica o convite para as pessoas também entrarem em contato para conversar sobre outros assuntos. Então, fica aí, né, esse canal mesmo. E dizer que foi, assim, uma tarde produtiva, tenho certeza que vai muita gente pensar em novos formatos. E a ideia é essa, né, que a gente saia criando. É isso aí. E para acompanhar o Fonte Hub, estamos no Instagram, no YouTube, no Spotify, no LinkedIn, @Fonte Hub. No Instagram é @fonte.hub. E eu sou o Léo Fraga Costa. Lá no meu perfil a gente vai ver algumas receitas, alguns passeios, curiosidades do dia a dia nessa comida que às vezes você vai gostar, mas às vezes você vai ficar com raiva, porque você vai ver o vídeo 11 horas da noite, com a fome. Às aí vem vezes, aquela na hora do almoço, você faz a gente passar raiva mesmo. Só Faltou comida aqui boa. algum petisco pra gente Pois bater papo no comendo. próximo. Não no próximo episódio, no próximo. Enfim, vamos organizar. Chame a gente. É isso, gente. Obrigado pela companhia. Se você gostou, comenta aqui embaixo. Beijo. Tchau, tchau.